Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, estamos de volta, né? Ainda gripado, não consegui curar dessa gripe, mas vamos juntos. Vamos lá, vamos firmes, fazendo a leitura dos artigos, e eu tenho certeza que nós vamos comemorar juntos a sua aprovação nesse concurso de Cartório de Maranhão. A primeira fase já ficou para trás, tenho certeza que você vai ser aprovado, porque leitura dos artigos e complementando aqui com a nossa aula, ou a nossa aula fazendo a complementação com a leitura dos artigos, tranquilo? Então já vimos lá na aula anterior sobre os aspectos gerais e a transmissão da herança. E agora nós falaremos o que? Aceitação e renúncia da herança, mais um tópico do edital. Meus queridos, lembrem disso, já vi muita gente errar isso aqui em prova. Primeiro, a aceitação, ela pode ser expressa, pode ser tácita e pode ser presumida. Vamos lá. Aceitação expressa, e aí vem a pegadinha. Aceitação da herança, ela depende de documento escrito, artigo 1805 do Código Civil. As pessoas confundem. A renúncia, que nós falaremos daqui a pouquinho, depende de escritura pública. Então, renúncia depende de escritura pública. Agora, aceitação, quando ela for expressa, depende de documento escrito. Tranquilo? A renúncia também pode ser tácita, que é aquela renúncia que resulta de atos incompatíveis com a condição de herdeiro. E aí, com a leitura do artigo 805, que eu vou deixar na tela aqui com vocês, ele já diz inclusive aquilo que não considera renúncia tácita. Então, o simples fato de organizar a cerimônia de falecimento ou de enterro do falecido não significa aceitação tácita, tranquilo? E a aceitação presumida, muito cuidado para não confundir com aceitação tácita. Aceitação tácita resulta de atos incompatíveis com a condição de herdeiro. Mas e a aceitação presumida? A aceitação presumida se dá no seguinte caso: o interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não essa herança, ele, no prazo de 20 dias depois de aberta a sucessão, abertura de sucessão é falecimento. Lembrem disso, autor da herança é o morto. A abertura da sucessão não é o momento em que se ajuiza a demanda. A abertura da sucessão é o momento em que a pessoa faleceu. Então, 20 dias após o falecimento, após a abertura da sucessão, um interessado, ele pode requerer ao juiz que faça uma notificação a esse herdeiro para que ele se manifeste no prazo de até 30 dias. A lei fala em prazo não maior que 30 dias. Pode ser menos? Pode ser menos. Esse aí é um prazo impróprio que o juiz pode fixar. Mas lembre desse prazo de 30 dias, de até 30 dias. E o mais interessante, aqui sim, o silêncio, quem cala, consente, justamente. Aqui vale o ditado popular, então. Se ele não falar nada no prazo de 30 dias, presume-se que ele aceitou a herança. Por isso que é uma aceitação presumida. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Seguindo então na nossa aula, vamos lá. Lembrando que sobre esse tema não há possibilidade de aceitação parcial. Ah, eu só quero este carro, mas essa casa aqui porque ela está muito velha, esse aqui eu não vou querer. Não, mas essa parte da herança eu quero porque papai... Não pode. A aceitação, ela deve ser o quê? Total. A aceitação não pode ser condicional, não pode ser a termo, tranquilo? Isso é para preservar a segurança das relações jurídicas. Então, por isso, a aceitação ela deve ser pura, e eu já vi esse termo em prova, e simples. E a renúncia, professor? Vamos lá. A renúncia é o ato solene em que o herdeiro declara que não aceita a herança a que ele tem direito. Tranquilo? Por isto que a renúncia deve ser expressa. E a renúncia depende de escritura pública. Nós temos dois termos doutrinários que eu gostaria de falar para vocês, que pode cair na sua prova também, que é a diferença entre renúncia translativa e renúncia abdicativa, porque isso é interessante até em relação ao regulamento de tributos. Na renúncia translativa, a doutrina entende que, na verdade, há uma aceitação, certo? E depois uma venda, porque é aquela renúncia em favor de alguém. Então a pessoa não é que ela renuncia, falou não quero nada, fala assim, ó, eu renuncio, mas em favor de alguém, renuncio em favor da minha mãe, certo? Renuncio em favor do meu avô. Não, aí não dá, né? Isso aí é renúncia
translativa e por isso, nesse caso, há incidência de tributação. Se essa renúncia translativa for a título gratuito, vai ser o ITCD. Se for a título oneroso, vai ser o ITBI. Tranquilo? Beleza, então? Mas a renúncia que nós temos a previsão no Código Civil é a renúncia abdicativa, ou que é aquela renúncia pura e simples. Fala, ó, simplesmente não quero, por escritura pública ou termo nos autos, certo? Pegadinha de concurso também, não é só por escritura pública, a renúncia também pode ser feita por termo nos autos, tranquilo? Se for por escritura pública, obrigatoriamente por tabelião, independentemente do valor do monte mor, certo? Independentemente do valor da herança, obrigatoriamente por escritura pública. E por termo nos autos, aí será feita pelo juiz. Tranquilo? Mais um item do edital, herança jacente. Herança jacente é aquela em que os herdeiros ainda não são conhecidos, ou se são conhecidos, renunciaram à herança não havendo outros herdeiros. Então essa é a herança jacente. E a herança vacante? A herança vacante não consta no edital, mas não tem como entender herança jacente se nós não soubermos o que é a herança vacante. Herança vacante é aquela da qual não se apresentaram herdeiros. Então, por isso, vacante. Não se apresentaram nenhum herdeiro. Por isso que é a herança vacante. Tranquilo? Leitura do artigo 1820 para que você entenda a diferença entre herança jacente e herança vacante, porque lá diz o seguinte: não aparecendo herdeiros após 1 ano da primeira publicação, os bens são declarados vacantes. Por isso que a vacância é aquela em que não se apresentam herdeiros após 1 ano da primeira publicação do edital que está chamando esses herdeiros para comparecer ao processo de inventário. Tranquilo? Tudo bem, meus queridos? Seguindo, então, vamos lá. Já falamos sobre os herdeiros necessários na aula anterior, artigo 1845. Para sua prova, você deve colocar aqui somente os ascendentes, descendentes e o cônjuge, certo? Que eu entendo que deve justamente ser declarado inconstitucional a norma que exclui o companheiro de ser herdeiro necessário, né? Que não equipara o companheiro conforme diz a Constituição. Mas a minha opinião não vale nada para essa prova. O que vale é o que está escrito no Código Civil. Então, artigo 1845, herdeiro necessário, professor. Herdeiro necessário somente ascendente, descendente e cônjuge. Não inclui o companheiro. Tranquilo? Imediatamente passamos para a sucessão legítima. Sucessão legítima é aquela que segue a ordem estabelecida pela lei. Não há vontade das partes aqui. Quem diz o que vai suceder, como vai ser a sucessão, é a lei. Se é 50%, se é 30%, se é 40%, quem diz é o legislador. A lei é quem diz. Por isso, sucessão legítima. Obedece-se à ordem de vocação hereditária. Professor, o que é a ordem de vocação hereditária? Ordem de vocação hereditária é a ordem de preferência estabelecida pela lei de pessoas que podem suceder o falecido, que podem receber esta herança. Tranquilo? Leitura do artigo 1829, que determina lá a seguinte ordem. Primeiro, eu vou fazer a leitura para vocês, porque é muito importante sempre cair em prova isso aqui, e eu já vou até dizer para você como que cai, para que você não erre na sua prova. Vamos lá. Diz o seguinte: descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado com o falecido no regime da comunhão universal ou na separação obrigatória. Então, assim, se é casado na separação obrigatória ou comunhão universal, não há se falar em concorrência. Tranquilo? Ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado os bens particulares. Ah, professor, não concordo com essa parte final, né? Eu entendo conforme algumas decisões do STJ, não é jurisprudência consolidada, viu? Há algumas decisões para todos os lados em relação ao final desse artigo 1829. E o que eu faço na minha prova, professor? Na sua prova de primeira fase, você faz o quê? Faz o que diz o artigo. Então você diz o seguinte lá na sua prova de primeira fase: se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Nesse caso,
né, você vai dizer que não haverá a concorrência entre os descendentes e o cônjuge sobrevivente. Para a sua prova, para a segunda fase, aí nós faremos uma nova aula, aí eu vou explicar para vocês tudo certinho, quais são os entendimentos, o que já decidiu o STJ sobre isso. Não há situação consolidada ainda, certo? Uma hora decide de uma forma, uma hora decide de outra. Para a sua prova, fique com a leitura do artigo 1829. 2. Ascendentes em concorrência com o cônjuge. E, por fim, o cônjuge sobrevivente, é o terceiro, na linha de vocação hereditária. E, por último, os colaterais até o 4º grau. Só recebe herança colateral até o 4º grau. Tranquilo? Tudo bem, meus queridos? Então vamos lá. Seguindo a nossa aula, meus queridos, eu poderia falar aqui para vocês agora sobre a sucessão dos descendentes, sobre a sucessão dos ascendentes, a sucessão do cônjuge, mas não há necessidade porque a simples leitura desses artigos ela é esclarecedora. Então, leitura dos artigos 1830, 1831, 1836, façam a sequência desses artigos que fala sobre a sucessão dos descendentes, a sucessão dos ascendentes e do cônjuge com muita atenção. Não há necessidade de que eu aborde isso para vocês, porque a simples leitura do artigo já te leva ao sucesso aí na sua prova de primeira fase. Tranquilo, meus queridos? Vamos lá. Sucessão do companheiro. E isso eu quero falar para vocês porque, em razão dessa divergência jurisprudencial, né? Somente participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Então vamos lá. Como é a parte do companheiro na herança? Primeiro, se concorrer com os filhos comuns, ou seja, filhos do companheiro com o falecido, uma cota equivalente à que a lei tem atribuído a cada um desses filhos. Se concorrer com os descendentes só do autor da herança, metade do que couber a cada um deles. Tranquilo? Se concorrer com outros parentes sucessíveis, 1/3 da herança. Então vai concorrer só com o pai do falecido, 1/3 da herança. E não havendo parentes sucessíveis, a totalidade da herança. Professor, eu entendo que esse artigo é inconstitucional. Eu também entendo que é inconstitucional, mas para a sua prova você deve saber o que diz a norma, para a sua prova de primeira fase, tranquilo? Para a segunda fase, se lhe perguntarem isso, nós falaremos sobre a jurisprudência em relação a isso aqui, mas para a sua prova você deve ficar com o que diz o Código Civil. Tranquilo, meus queridos? Tudo jóia? Vamos lá, então. Sucessão dos colaterais. Tem direito à herança até o 4º grau, artigo 1839. Os mais próximos excluem os mais remotos e não há direito de representação. Então, na linha colateral, não há se falar em direito de representação. Tranquilo? Meus queridos, há uma exceção aqui, eu já vi cair em provas aqui, que é o artigo 1840. Fico preocupado, então vou trazer para vocês. Quando filhos do irmão do falecido e do decujus, ou seja, os sobrinhos, concorre com irmãos vivos deste, neste caso, o direito de representação, há direito de representação para os filhos do irmão do falecido. Vou colocar aqui o artigo 1840 para que você faça a leitura e entenda, e pode até voltar à aula para saber isso que eu falei para vocês. Então, quando filhos do irmão do falecido, do decujus, ou seja, os sobrinhos, concorrem com irmãos vivos deste, neste caso, há direito de representação para os filhos do irmão do falecido. Artigo 1840. E, por fim, já vi muita gente errar isso aqui também, fico preocupado, que é o seguinte. O artigo 1841 traz uma regra que engana as pessoas, porque lá diz o seguinte, que cabe ao irmão unilateral somente a metade do que couber ao irmão germano. Professor, mas não pode ter diferença entre filhos. E é justamente aí a pegadinha. A Constituição proíbe a diferença entre filhos, mas não proíbe a diferença entre irmãos. Então, se for irmão unilateral, ou seja, só de uma pessoa, né, e concorrer com o irmão germano, ou seja, filho dos dois, neste caso, o irmão unilateral cabe ao irmão unilateral, ou seja, aquele só de uma das partes, somente a metade do que couber ao seu irmão germano. Tranquilo? Então não há inconstitucionalidade nesse artigo, porque não se trata de tratar diferente os filhos descendentes, mas sim o que?
irmão. Aí nós estamos falando de transmissão de herança para os irmãos. Tranquilo, meus queridos? Beleza? Vamos lá então, seguindo. Sucessão testamentária. Sucessão testamentária é aquela sucessão que decorre da manifestação de última vontade, ou seja, nós devemos obedecer às formalidades legais em relação à sucessão. E você já sabe que nós temos uma limitação. Qual é a primeira limitação? Deve respeitar a legítima. E você já lembra que eu fiz aquela divisão para você? Meação, legítima e parte disponível. Então, a sucessão testamentária só pode constar da parte disponível. Ele não pode testar nada sobre a parte indisponível, que nós já estudamos, que é a legítima. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Vamos lá. Professor, mas o que é um testamento? Quais são as características do testamento? Primeiro lugar, o testamento ele é um ato pessoal. Ou seja, ele tem caráter personalíssimo. O que significa isso, professor? Não se admite fazer testamento por procuração, pegadinha de concurso. Casamento é possível fazer por procuração, certo? Compra e venda, doação, certo? Agora, testamento é ato personalíssimo que não se admite ser feito por procuração. É o segundo ato mais solene que nós temos no nosso direito. Primeiro é o casamento, em razão da solenidade, que você já viu comigo na nossa aula sobre casamento. E o segundo ato mais solene que nós temos no nosso ordenamento é o testamento. Tranquilo? Então, ele é um ato unilateral que nós já estudamos lá quando nós estamos sobre o negócio jurídico, porque se aperfeiçoa com a exclusiva manifestação de uma única vontade. Vontade de quem? Do testador. É um ato solene, porque a lei estabelece forma rígida para a sua lavratura, para a sua feitura. Lembrando que, inclusive, o testamento particular também é solene. Nós já falaremos sobre o testamento particular. Ele só não exige a escritura pública, mas exige diversas solenidades. Por exemplo, 3 testemunhas, né? É o único ato que nós temos no nosso direito particular que se exige 3 testemunhas. Por isso que ele é um ato solene, tranquilo? E por fim, ele é um ato gratuito, porque não há possibilidade de se estabelecer vantagem econômica para o testador. O testador não pode testar visando vantagem econômica própria, tranquilo? Mais um item do edital, para que você não confunda, que é o codicilo. Professor, o que é o codicilo? Meus queridos, codicilo, vou deixar aqui o artigo 1881 para vocês, para que você faça a leitura, é bem tranquilo, mas o que eu quero falar para você é o seguinte: codicilo, ele é um instrumento utilizado para a transmissão de bens, também causa mortes, mas que serve para dispor sobre pequenos montantes, para esmolas, para fazer legados de imóveis de pequeno valor, de roupas, de joias que não são muito valiosas, ou seja, de uso pessoal. O testador deixa um livro que ele gosta muito para determinada pessoa. Isto é o codicilo. O codicilo não se exige as mesmas formalidades, as mesmas solenidades do testamento. Basta que ele seja escrito, que ele seja datado com uma data e assinado. E aí não é testador, viu? Não é assinado pelo testador. Ele é assinado pelo disponente. A doutrina chama a pessoa que faz somente o codicilo de disponente. Artigo 1881. Mas o que é mais importante para você saber sobre o codicilo? Codicilo não revoga testamento. Nós veremos no final da aula ou na próxima aula que um testamento posterior revoga o anterior, mas o codicilo ele não revoga o testamento. Tranquilo? Para a gente encerrar a nossa aula, eu falarei para vocês sobre a capacidade de testar, artigo 1860 e 1861. Meus queridos, os maiores de 16 anos, que vocês sabem que são os relativamente incapazes, ele tem capacidade para testar. Então a capacidade para testar, ela tem início aos 16 anos. Professor, e a necessidade de assistência? Não. Então o menor, certo, relativamente incapaz, com 16 anos, apesar de não ter ainda a sua capacidade plena,
ele pode fazer o seu testamento sem a necessidade de assistência. Tranquilo, meus queridos? Por isso que entende-se que o menor, entre 16 e 18 anos, ele pode fazer o quê? Ele pode reconhecer filho. Já vi cair muito isso em prova. Não está no Código Civil, mas entende-se que, em razão de se poder reconhecer filho no testamento e por ter autorização do menor de 16 anos testar, por ele ter capacidade para testar, neste caso ele pode reconhecer o filho no testamento, e lembrando que mesmo que ele for nulo, posteriormente permanece essa manifestação de vontade. Então, revogação de testamento invalida totalmente o testamento? Em regra, sim, salvo para o reconhecimento de filho, porque esta manifestação, esse reconhecimento, essa declaração não será anulada com a anulação ou com a anulabilidade do testamento. Tranquilo? Beleza? Então, quem não pode testar, professor? Não pode testar somente o que? Os absolutamente incapazes. E quem são os absolutamente incapazes para sua prova? Você já sabe comigo agora, só os menores de 16 anos. Professor, mas e os maiores? Nós não temos mais maiores absolutamente incapazes? Não. Nós não temos mais, no nosso ordenamento jurídico, lá no artigo 3º, só tem um absolutamente incapaz, menor de 16 anos. Maiores, ele sempre vai ser o que? Relativamente incapaz. Tranquilo, meus queridos? Tá joia? Tudo bem? E para encerrar a nossa aula, eu falarei então, já que eu falei sobre a capacidade de testar, falarei agora sobre a capacidade de adquirir um bem por testamento. Vamos lá. Professor, quem pode adquirir um bem por testamento? Primeiro, artigo 1798 e 1801 do Código Civil. Todas as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, não é no momento do testamento. E qual é o momento da abertura da sucessão? No momento do falecimento. Então, a pessoa ela deve ser nascida ou concebida no momento da abertura da sucessão. Tranquilo? Então, a regra é o quê? A capacidade. Professor, e quais seriam as exceções? Artigo 1799. Então, os filhos, ainda que não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas, ao abrir a sucessão, ou seja, é a prole eventual da pessoa, e também as fundações cuja criação seja determinada pelo de cujus em testamento. Muito cuidado com essa regra, certo? Então, em regra, a capacidade, nascida ou concebida no momento do falecimento do testador. Exceção, 1790. Não concebido ainda, mas indicado pelo testador, e também as fundações, que também não existem, mas devem existir por determinação do próprio testador. Tranquilo, meus queridos? E por último, você faça a leitura do artigo 1801, que diz das pessoas que não têm legitimação para suceder por testamento, que seria lá, pessoa que a rogo escreveu o testamento, cônjuge, companheiro, seus ascendentes ou irmãos. Então, a pessoa que assinou a rogo o testamento jamais pode receber testamento, certo? Não pode ser beneficiado com esse testamento. As testemunhas do testamento, que são 2 no testamento público, que são 3 no testamento particular, nós veremos na próxima aula. O concubino do testador casado, salvo se este sem culpa sua estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Isso é o que diz o nosso Código Civil. E por último, o tabelião, certo? Civil ou militar, ou comandante ou escrivão. Nós veremos todas essas hipóteses aqui, você pode estar achando estranho, mas na próxima aula você vai entender. Então, o tabelião, né, o civil ou militar, ou o comandante, ou o escrivão, perante a quem se fizer o testamento especial. Aqui diz perante que se fizer, assim como o que se fizer aprovar o testamento. Professor, não estou entendendo, porque você ainda não teve a aula sobre os testamentos. Nós veremos na próxima aula sobre os testamentos ordinários e os testamentos especiais. Tranquilo? Até daqui a pouquinho. Não perca a nossa próxima aula, então. Já voltamos.